Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Conversas à Solta, um podcast da Associação LAB. É uma associação cívica que tem como missão a promoção do exercício de uma cidadania ativa, informada e consciente, e que tem um especial interesse em debruçar sobre as questões sociais e culturais. Subscrevam o nosso canal do YouTube, que é lá de Portugal, façam like, subscrevam, ativem o sininho e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no Instagram e no Twitter. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org e aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje temos connosco para debruçar-nos sobre saúde mental o António Raminhos, que é um comediante, já foi jornalista e hoje dedica-se a abordar os temas da saúde mental porque precisamente ele sofre de uma perturbação obsessiva-compulsiva e, portanto, penso que será uma conversa muito interessante. Então vamos a isto. Bem-vindo, António. É um prazer ter-te no podcast Conversas à Solta da Associação LAD. Obrigado, eu. E ainda bem que pudeste vir, depois de uma grande aventura, mas cá estás. Sim, isto já estava para acontecer há algum tempo, é verdade. Só que eu sou um bocado despistado. Eu sei. E como eu sei que tu és despistado, aliás, nada como insistir. Ontem ainda me disse que se era preciso enviar uma mensagem. Um lembrete. E eu disse que não, mas depois disse que sim, é melhor. Exato, mas, já te não, conheço. Mas por acaso já estava tudo certinho. Pronto, maravilha. Programei o dia para vir hoje a Lisboa e orientar logo uma data de coisas. Portanto, não me ia esquecer. Boa. Olha, em primeiro lugar vou explicar quem tu és, para quem não sabe. Nasceste em Lisboa em 1980. Se tiver a dizer alguma coisa errada, faz favor de me corrigir. Certíssimo. São Sebastião da Pedreira. Muito bem. Viveste e cresceste no bairro dos Olivais. És casado e tens 3 filhas. Tenho. Não foste o filho preferido dos teus pais? Não, é o meu irmão. Tua mãe criou uma menina e o teu pai um Mercedes 200D. Exato. Sempre foste um miúdo pacato, não gostavas de brincar com as outras crianças e preferias fazer os recados da tua mãe na mercearia da dona Almerinda. Sim. Desde cedo mostraste a tua queda para pensamentos idiotas e associações mentais ridículas que te valeram o apelido do estúpido lá de casa. Sim. Confere. Confere. Aos 18 anos entraste na faculdade, depois voltaste a sair, estudaste jornalismo, foste redator principal num jornal nacional, passaste pela RTP, mas concluíste que falar a verdade, ser sério e rigoroso não era contigo. Por isso dedicaste-te ao humor ou, como tu dizes, a fazer piadolas. Fazer piadolas, exatamente. É o que tu gostas mais de fazer. Subiste pela primeira vez a um palco em 2006 e nunca mais paraste. Sim, já lá vão 16 anos. Ora bem, em 2017 deixaste-te entrevistar pelo Daniel Oliveira na SIC e falaste abertamente da doença que te foi diagnosticada. Essa confissão foi um alívio, confessaste tu na altura. Sabemos que sofres de ansiedade e de um transtorno obsessivo-compulsivo. Ainda não estás curado e nem sabes se algum dia estarás. Mas acima de tudo queres conseguir aprender a conviver com a tua própria cabeça. Sim. Não queremos todos? Sim. Quer dizer, eu acho que há muitos que não querem. Eu acho que há muitos que não querem. Nem querem saber o que se lá passa. Eu acho que sim. Eu acho que há muitos que não querem saber o que é que se lá passa. Por isso é que se calhar passam mais tempo a falar da vida dos outros. Certo, é mais fácil. Que é para não pensarem na vida deles. Isso concordo contigo, mas a gente já lá vai. Em agosto de 2021 lançaste um podcast sobre saúde mental intitulado Somos Todos Malucos, fruto de conversas no Instagram durante a pandemia. Sim. Portanto, feita esta apresentação, que é longa, longuíssima, mas muito bem feita, sim. Mas que mereces. Sim, obrigado. Queria começar pelo princípio. Como é que foi a tua infância? Tens irmãos? Foste uma criança feliz? Enfim, conta-me. É assim,
Eu nasci, lá está, em 1980, sou o filho mais novo, nós éramos 4, o meu irmão mais velho faleceu antes de eu nascer, depois eu nasci. Portanto, na realidade eu só conheci os meus 2 irmãos mais velhos. E eu acho que, como qualquer família dos anos dessa altura, sou fruto de uma família disfuncional. Não é? Obrigada pela parte que me toca. Não diria que são todas. Eu podia ser tua mãe. Mas sim, tudo bem. Vamos passar à frente. Mas eu acho... há uma grande parte nessa altura, embora há sempre alguém que diga que na minha família falava-se tudo, mas eu acho que era mais as famílias onde não se abordava uma data de questões do que as que se falava de tudo. E a minha família era muito nesse registro de não se falar muito das coisas. Por exemplo, cá está, como é que se chama este? Este é o Churchill. Temos aqui um gato, para quem não só está a ouvir, um dos meus gatos, que é o Churchill. Muito gostam os gatos de virar o cu para cima de um gajo. Verdade. Todos. Mas agora não está, olha. Agora não. Não te esfregues no microfone, que senão isso vai-se ouvir, anda cá. Pois vai. E então os meus irmãos já eram mais velhos quando eu nasci. Mas havia uma grande diferença de idade. Sim, porque o meu irmão mais velho podia ser meu pai, tem 19 anos mais do caramba. que eu. A minha irmã é 7 anos mais velha. Sim. Mas 19 anos é... Sim, e eu sempre vi, por exemplo, fotografias do meu irmão lá em casa, do meu irmão que faleceu, e eu nunca soube muito bem quem é que ele era. Pois, nunca também não se falava dele. Não se falava muito, não se falava dele. Era o teu irmão, era o meu irmão, era o meu irmão, e nunca se falava. Eu vivia também com a minha avó. Depois havia muitas discussões em casa, aquelas tomadas de decisão ou seja, percebia-se que às vezes as pessoas estavam chateadas, mas ninguém sabia porquê. Não é? Eu sabia que muitas vezes que os meus pais estavam chateados, mas eu não percebia porque é que eles estavam chateados. Ou seja, não se falava das coisas. Mas dito isto, eu não me arrependo. Isto também está a ouvir marteladas, não são os gatos, atenção. Umas obras aqui ao lado. O Churchill, vai lá para o chão. Mas eu não tive uma infância, sei lá, não posso dizer que. Eu não me arrependo da infância que tive, não sou daquelas pessoas que depois vão dizer eu passei muito mal. Eu fui desgraçadinho e tal. Sim, desgraçadinho. Eu tive situações complicadas. Eu, por exemplo, na primária, eu já falei disto, acho que já falei disto publicamente. Eu, na primária, fui agredido pela minha professora primária. Meu Deus. Mas violentamente. Mas o que é que tu fizeste? Enganei-me numa conta. Sacrilégio. E aquilo para ela foi uma coisa. Sim, foi agressivo. Foi ao ponto de que quando a minha mãe me viu, achou que eu tinha sido atropelado. Foi deste género de violência. Nossa. Se isto fosse hoje em dia. Em que escola é que tu andavas? Na escola 181. Agora já não tem esse nome. Lá nos Olivais. Nos Olivais. Okay. Mas hoje em dia isto era Correio da Manhã logo. Sim. CMTV diretos. Diretos da CMTV. Mas. Tive essas situações, tive outras, mas faz parte da minha história. Eu acho que, por exemplo, a minha questão relacionada com a ansiedade, vem todos, agora, não vinha nenhum. Agora temos outro gato aqui, para quem não está a ouvir. Quem é este? Este é o Chaplin. Então não devia ser, era o Charlie e o Chaplin. Mas não, como veio o Churchill primeiro, ficou Churchill, quando veio este, ficou Chaplin. Mas eu estava a dizer em relação. Agora esqueci-me. O que é que eu estava a dizer em relação ao quê? Já não lembro. Estavas a falar da escola. Sim, estava a falar desse período. Já sei que, por exemplo, eu já fiz muita terapia e há alguns anos que estou num processo mais de autoconhecimento, portanto eu faço muitas vezes introspecções e eu sei que, por exemplo, ou acredito, por exemplo, que grande parte da minha história relacionada com a ansiedade ou com a perturbação obsessiva ou compulsiva, há uma parte genética, porque a minha tia era obsessiva ou compulsiva e o meu pai também, mas também há uma parte comportamental e que tem a ver, obviamente, com o ambiente em que eu vivi, não é? E eu penso, ok, há muitas coisas que eu penso, isto faz muito sentido. Por isso isto se calhar já justifica determinadas coisas e faz sentido. E achas que faz mesmo? Faz, sim. Agora, há uma coisa importante que é tentar não ficar preso nisso. Ora bem,
Ora bem, estes solavancos são o gato. Não se admira. Não ficar preso. Não ficar preso naquele registro de eu sou assim porque me aconteceu isto, porque a professora me bateu, ou porque o meu irmão não sei o quê. Eu muitas vezes penso, ok, eu sou assim, isto possivelmente tem alguma coisa a ver com isso, mas já é passado, está lá atrás, portanto, bola para a frente. Certo. É muito por aí. Certo. Mas achas que de alguma forma a tua infância marcou o teu percurso? Sim, eu acho que marca toda a gente. Há quem diga que não. Não? Eu conheço pessoas que dizem que não, a infância não tem nada a ver, é um passado e tal, o que interessa é o que nós vamos construindo ou depois disso e tal. Eu acho que marca sempre. Agora, o que é importante é a relação que nós temos com o passado e com a nossa história. Como nós lidamos com isso. Sim, é isso, por isso é que eu estava a dizer. É essa questão de eu tenho a minha infância, mas não vivo preso no rancor de uma data de coisas. Claro, fazes muito bem. Não faz sentido. Não vivo preso a fantasmas. Sim, por exemplo, o meu pai neste momento está num lar, numa unidade de cuidados continuados. O meu pai tem 86, acho eu. Tem 86, já é velhote. E o meu pai não foi a melhor pessoa do mundo como pai. Certo. Mas ao mesmo tempo. Mas era o teu pai. Era o meu pai, e não é só isso. Uma vez eu tive uma conversa com o meu pai, em que também fruto de uma conversa com a psicóloga, e que a psicóloga me disse: tens que dizer ao teu pai tudo aquilo que tu sentes. E acho que foi a única conversa assim, foi a primeira conversa mais séria que eu tive com o meu pai, e eu disse tudo, disse que nunca tinha tido, nunca tinha ouvido a boca dos meus pais que me amavam, ou que isso era muito comum. As decisões que eu tomava nunca pareciam corretas, ou seja, uma data de coisas. E o meu pai disse-me algo que eu nunca mais me esqueci, que mudou a minha vida, e eu falo muitas vezes isto até nos espetáculos, que é, o meu pai virou-se para mim e disse: eu não soube fazer de outra maneira. Pois, claro. E isso para mim foi um abre-olhos, porque isso são os nossos pais, e muitas vezes, por muito maus que sejam, e não é estar a desculpar, claro, não é estar a desculpar, mas eles não souberam fazer de outra maneira. Exatamente. Por uma data de coisas, pela história deles, por pelas uma série vivências, de sei lá. Claro. E agora, o meu pai mudou depois desta conversa? Não, o meu pai continua a mesma coisa, mas mudou a minha atitude em relação a ele. O meu pai era capaz de ficar 4 meses sem me ver, ou 5, e a primeira coisa que me dizia quando me via era: então essa barba não se faz? Ai, meu Deus. Aquela coisa muito... Vem-me agora. Sei. E eu lembro-me de sentir aquela coisa dentro de mim assim, e depois pensava: mas ele não sabe fazer de outra maneira. Assim e bola para a frente. É assim que bola para a frente. É o chamado de aceitar as pessoas como elas são. É aceitar. Agora é isso. Há uma diferença entre perdoar, desculpar e não é bem aceitar, ou como é que eu hei de explicar? Eu perdoo e compreendo. Ou seja, de outra maneira, se calhar eu compreendo, sim, mas acho que poderia ter sido de outra forma, mas compreendo que não tenha sido, porque também não fui eu. Para eu achar que poderia ter sido de outra forma, eu estou a pensar enquanto eu. Claro. Portanto, é a minha experiência, claro, que está a ter aqui. É o teu eu que está a falar. É o meu eu que está aqui em conta nisto, não é? Portanto, obviamente eu teria feito de maneira diferente, mas isso sou eu. Portanto, eu aceito e compreendo. Há aqui um exercício de empatia que é preciso ter, de compreensão, enfim. Tudo isso eu percebo que acontece, e eu, como mãe, também penso muitas vezes: será que eu fui uma boa mãe? Mas isso terei que entrevistar os meus filhos para... Eles se calhar vão dizer que sim, mas há uma data de coisas que, enquanto pai, que se vai errando. Claro, mas quem é que não erra? Quem é que não erra, não é? É impossível. Somos humanos e erramos. Não há nada a fazer. É engraçado porque eu sou um pai recente, no sentido de sou pai há 12 anos, pela primeira vez. A comparar comigo és recente. Exato. E, portanto, ainda tenho muita experiência para passar, se Deus quiser. Mas há atitudes que eu ainda tenho de vez em quando, que penso: é engraçado como é que eu ainda tenho isto, como é que ainda venho parar aqui a este sítio.
E consegues ter consciência do que estás a fazer, do que estás, da atitude que estás a tomar. Sim, agora já tenho. Mas não tinhas? Não. Havia atitudes, às vezes era mais agressivo, ou dizia coisas de determinada maneira, ou sentia muito culpado às vezes por não fazer uma coisa de determinada maneira. Eu sentia muito, sou um mau pai e elas vão ficar com isto na memória delas para sempre. Vai ser um trauma. E vai ser um trauma, e não sei mais o quê. E eu hoje procuro ser mais pragmático. Se cometo um erro, a primeira coisa que faço é falar logo com elas. Muito bem. E falarmos sobre o assunto. E quanto mais depressa, melhor. Sim. Isso concordo contigo. Sim. Por exemplo, eu no outro dia disse uma coisa à mais velha e que foi fruto claramente do meu stress, da minha desorientação. Porque há dias que são muito complicados, logo de manhã, né? Porra, com 3 crianças, ainda por cima. Eu sei, porque eu tive 3. Claro, e também as idades não são muito diferentes, não é? Não, eram todos juntos. Os meus eram mais juntinhos que os teus. As minhas é 2 anos e meio. 2 anos, a minha é 2 anos e 2 meses, e depois uma é que foi 4 anos de diferença. Os meus eram 2 anos e meio de diferença cada um. Mas há um dia, uma manhã que está muito complicada. Quer dizer, nem estava assim muito, mas por alguma razão eu devia estar mais eu é que devia estar mais complicado. E eu vejo o cão, um dos cães, a fazer um buraco lá num pedaço da relva, e eu de repente digo a uma das minhas filhas: pá, vai lá, dá uma palmada no cão para ele sair dali. Vá rápido, e ela começa: mas eu não vou dar. E eu a ver aquilo muito atrapalhado, e a ver o cão a fazer o buraco, e naquela orientação sai-me um: vocês não servem para nada. Ai meu Deus. Mas coisa de vocês são os inúteis. Exato. E sai-me aquilo, mas foi muito engraçado porque eu disse isto e pensei logo: já fiz mal. Não devia ter dito isto. Não devia ter dito isto. Mas fiquei calado e deixei a coisa passar. Porque pensei, bem, pode ser que ela não tenha ouvido, mas como boa criança e boa mulher que é, ouviu tudo. Passado um bocado, eu disse: olha, Maria Rita, podes fazer não sei o quê? E buscar uma coisa, e ela disse: não, nós não servimos para nada. E eu: ok, então vá, bora lá falar sobre isto. E pronto, e conversei sobre ela. Com ela sobre isto. E disse: olha, o pai estava um bocado desorientado, não sabe porquê. Obviamente aquilo que eu disse, e acho que tu sabes, não faz sentido, nem faz parte de mim, mas eu estava muito irritado, por isso: olha, desculpa, não devia ter dito, e desculpa por ter dito isso, e depois a coisa ficou resolvida. E de há quanto tempo para cá é que tu consegues fazer isso? Eu acho que foi mesmo quando começou o meu processo mais de autoconhecimento. O autoconhecimento ainda está muito... Isso veio com a terapia? Sim. Ou começou antes? Não, eu acho que não. A terapia já vem desde os 18. Já é só há muitos anos. Tipo, por levas. Fiz terapia, depois deixei de fazer. Ou seja, passei por vários. Sim, passei por vários terapeutas, por vários psicólogos, psiquiatras também. E portanto isso já vem acompanhando. Mas eu acho que houve ali um processo de crescimento também, e em que eu comecei a vir, sei lá, eu diria uns 4, 5, 6 anos talvez, e comecei a tomar mais consciência de determinados processos e olhar para mim. Certo. E apesar do autoconhecimento, ainda é uma palavra que está muito associada, parece uma coisa esotérica e não tem nada a ver com isso. Não tem nada, não é nada disso. Concordo contigo. É um processo, é isso, é um processo de conhecimento, de nos virarmos para nós e entendermos os nossos próprios processos. Exato. Se quiserem ir para um lado e ir mais esotérico, há quem vá, há outros que não vão. Pronto, exato, mas não vamos entrar aqui em Gustavo Santos. Exato. Embora há coisas que o Gustavo Santos diz e que diz bem, só que não diz da melhor maneira. Pronto, mas não vamos entrar por aí. Exato. Mas agora, voltando só um bocadinho atrás no teu percurso, já sabemos como é que foi a tua infância e como é que foi a faculdade. Que faculdade é que tu andaste? Por acaso, a faculdade foi aí que começou que eu comecei a ter processos mais obsessivos. É engraçado. Porque primeiro a perturbação obsessiva-compulsiva é um transtorno, não é uma perturbação que acontece muito ali em 2 momentos, na passagem da criança para a pré-adolescência e também e ali na adolescência para adulto. Certo. E com mudanças de vida. E eu aos 18 anos comecei, quando entrei na faculdade,
Conheci a Catarina, que depois viria a tornar-se minha mulher. Em que faculdade andaste? Na Escola Superior de Comunicação Social, em Benfica. Estudei jornalismo. E curiosamente foi aí que comecei a entrar em processos mais obsessivos, ou pelo menos a verificar. Tinhas consciência disso? Não, claro. Para mim eram, como eu também costumo dizer, eram pancadas, não é? Eram pancadas e medos que eu achava que eram só faziam parte de mim, mais ninguém passava por aquilo. Aliás, foi aí aos 18 anos pela primeira vez que eu fui um psicólogo na minha faculdade, no museu da minha faculdade, porque houve um dia que eu liguei à minha irmã a chorar porque não conseguia já sair de casa. Eu já não saía de casa. Não saía de casa no sentido de não estava fechado em casa, mas já demorava muito a sair de casa, e o processo de sair de casa envolvia muita dor já. Era muito difícil. Era porque não conseguia andar em autocarros porque tinha que pôr as mãos nos varões dos autocarros e estar sentado no meio de outras pessoas. A tua POC manifestava-se com o lavar das mãos. Sim, tem a ver com, tinha muitos medos relacionados com a contaminação. Exato. O medo de morrer, que é algo que ainda está presente, a contaminação mais ou menos, mas entrei nesse processo que é muito comum de lavar as mãos, sei lá, não sei quantas vezes é que eu lavava as mãos, pai, 50, 60 vezes. Claro, ficavam gastas. Sim, ficavam mesmo. A pele da palma das mãos parecia neve. Esfolava, não é? Sim, parecia neve, e eu sentia as terminações nervosas estavam tão sensíveis que eu tocava em qualquer sítio. Sim, sentia formigueiro. Claro. E já estava num processo. Os meus pais não compreendiam isso. Sim, agravou-se na faculdade. Os meus pais não compreendiam, não é? Também não havia sequer mentalização nenhuma para. Isto foi em 98, tipo 99, sim. De patologia, não é? Não, então, e eu já era algo que eu já tinha desde miúdo. Claro. Só que lá está, quando era pequenino era o esquisitinho. Pois, eras um gajo esquisito. Era o esquisitinho, nojentinho. Pois, exato. Sim, estou a ver. É maniente, como se diz, como os meus pais diziam lá no Alentejo, é maniente. Maniente, de manias. Sim. Tinha muitas manias. Certo. E na faculdade isso começou a revelar-se mais. Olha uma coisa, e fizeste a faculdade? Tiveste lá quanto tempo? Tive o tempo mínimo possível. Isto é, um mês? Uma semana? Fiz a faculdade certinha, direitinho, 4 anos. Tirei jornalismo. Mas então fizeste o curso? Fiz. Fiz. Que eu não sabia que tu tinhas acabado o curso. Pensei que tinhas passeado pela faculdade. Não, eu por acaso tinha essa ideia. Não, eu sempre fui um aluno super. Acabei com uma boa média, acabei com 16. Imagina, 16 ou 17. Ainda por cima, um aluno brilhante. Mas porque lá está, porque eu não podia falhar, não é? O perfeccionismo, o ter que fazer bem as coisas. Aliás, a faculdade para mim foi trabalho, não foi tunas, não foi festas, não foi nada foi disso. Mesmo estudar. A minha faculdade era estudar, eu não tinha. E gostaste de estudar jornalismo? Não sei se gostei, porque quando eu terminei a faculdade eu jurei, eu nunca mais entro na porra de uma faculdade, nunca mais. Colegas meus, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer doutoramento. Eu nunca na minha vida, nunca mais vou fazer. Então não gostaste? Não é não gostar, é porque. Mas não deixou saudades. Não, é porque lá está, eu levava aquilo tão a sério que acho que me desgastou. Eu acho que foi mais por aí. Cansaste? Sim, eu acho que me cansei. Cansaste daquilo. Eu estudava muito. Quiseste ver-te livre de. Sim. E nem ouvi falar de estudar outra vez. Sim, e acho que apesar de tudo. É tal coisa. Quando nós trabalhamos, dizemos que a vida de estudante é que é bom, mas naquela altura, na vida de estudante, eu achava que o trabalhar é que era bom. E eu acho que nesta altura. Mas nós todos, porque eu quando estava na faculdade também achava, isto é uma seca, trabalhar é que deve ser bom. Mas se fosse olhar para trás, eu acho que os dois mundos têm as suas valências. Claro que sim. Tudo tem um lado bom e um lado mau. Claro, depende também do modo como se vive esse período. Claro. E diz uma coisa, e como é que aparece a comédia, o stand-up? Chegaste a ser jornalista? Eu fui jornalista. Com carteira e tudo? Com carteira profissional. Muito bem, sim senhor. Aliás, só nessa altura é que eu me senti jornalista. Quando te deram a carteirinha? Sim. Ainda era daquelas de abrir? Não, era um cartãozinho já. Já era cartãozinho. Por acaso eu não sei o que é que eu fiz à minha carteira profissional, tenho pena. Deve estar guardada num caixote qualquer. Isso. Daquelas das mudanças. Sim, é o mais certo. É o mais certo. Eu
foi curioso porque eu fiz do 12º, do 10º ao 12º eu fiz um curso técnico ao profissional que era de comunicação, chamava-se Comunicação e Difusão. E em que liceu é que andaste? Na Escola Vitorino Nemésio, ok. Ali já ao pé da RTB. Já sei. Olha este está. Olha, já estão à tarefa. Não se zanguem. Somos todos amigos. Estes gatos. E fiz esse curso, fiz até o 12º ano. Era um curso profissional, eu podia não ter ido para a faculdade, mas decidi ir. Mas como fui também bom aluno no 12º, ofereceram-me um estágio no jornal A Capital. Muito bem, ainda me lembro da Capital, que era um vespertino. Exatamente. Um jornal vespertino de Lisboa. Exatamente, saía às 2 ou 3 da tarde. Sim, senhora. Lembro-me muito bem da Capital, com a bolinha. Exatamente. Sim, e eu fui fazer um estágio nesse jornal. Desse tempo, não te esqueças, não é? Somos antigos. Mais antiga, mas pronto. Fiz esse estágio lá durante o 12º e fui para a faculdade. E durante a faculdade eu continuei a colaborar com a Capital fazendo pequenas ainda lá coisinhas. estava o Sousa Tavares? Não. Já não foi nesse tempo? Não. Ok. Não. E depois, quando acabei o curso, acabei por ir também para a Capital e estive até ao fecho no jornal. E em que parte é que estavas? Estava no desporto, mas fiz também. Eu gostava muito e gosto muito de desporto, mas fiz também internacional, fiz sociedade e eu até gostava de jornalismo. Mas depois o jornal fechou, eu fui para o Fantástico Mundo do Desemprego com um subsídio de 290 euros, com casa para pagar. Espetacular. Maravilha. Já na altura eu ganhava bastante, ganhava para aí 550 euros. Certo. E depois cansaste? Não, como o jornal foi à falência, cansei-me. Fui obrigado a cansar-me. Mas depois a verdade é que foi surgindo, foi nessa altura que eu comecei a ler muitas coisas de comédia, a ver muitas coisas sobre comédia. Eu sempre me interessei por comédia, mas curiosamente não tinha consciência disso. Eu sempre gostei muito de comédia. Os meus filmes favoritos, Jerry Lewis, Mel Brooks, era o que eu. Eu ainda sou do tempo do Danny Kaye, do Groucho Marx, etc. Não, Groucho Marx já não. Mas eu gostava muito. Jerry Lewis eu adorava. Era fantástico. E eu lembro de ver os filmes dele na RTP que davam à tarde. O Gendarme, que eram uns filmes franceses de comédia. Muito bem. Eu gostava muito. E só nessa altura, em 2005, por aí é que eu comecei a perceber, a dedicar-me mais e a ler coisas sobre comédia. Fiz um blog. E a partir daí conheci malta que fazia o programa Levanta-te e Ri na altura. Sim, senhor, do Guilherme também esteve. Sim, aliás, nós estivemos lá nesta nova geração. Exatamente, sim. Porque quando eu comecei a fazer comédia tinha terminado o Levanta-te e Ri. Mas curiosamente conheci a malta de alguns comediantes e resolvi e consegui começar a atuar. E comecei a atuar em 2006, numa Sexta-feira Santa. Foi a minha primeira atuação. Ainda por cima, que pecado. Isso é sacrilégio. Bebeste essa comédia toda e vias, obviamente, na televisão. Sim. Na altura não havia outros meios. Havia o YouTube. Havia YouTube muito no início, mas comecei a ter contacto com muita comédia. E era quê? Cassete VHS? Não, CDs, DVDs, CDs. É que eu ainda sou do tempo do VHS. Também sou. Também tenho lá muita coisa em VHS. Ok. Mas, e mandei vir muitos livros da Amazon. Livros sobre comédia. É engraçado porque eu nunca fui um ávido leitor, mas nos últimos anos, sobretudo, tenho lido muito e sempre gostei mais de livros técnicos. Eu acho que nunca li um romance na minha vida. Mas devias. Há romances que são obrigatórios. Sim, eu acredito. Quer dizer, li na escola. Aqueles que eram todos obrigados a ler. Eu li os clássicos desde os Maias. Os Maias, 1984, do Orwell. Que nunca esteve tão atual como agora. Nunca esteve tão atual e é um grande livro. E foi pena nunca ter sido feito um filme ao nível. Quem sabe, não. Eu acho que agora é que era a altura de fazer. Sim. Um bom filme sobre esse livro. Mas sempre gostei mais de livros técnicos. Gosto muito de livros técnicos. Cá temos outra vez o gato. Bom, mas diz-me uma coisa. O stand-up não surgiu por acaso, foi um processo que foi crescendo e foi amadurecendo. E como é que foi subir a um palco a primeira vez? Como é que aconteceu? Eu acho que continua a ser igual ao que é agora, que é borrado mesmo. Borboletas na barriga e tal. Sei lá, eu antes de entrar em palco eu penso em todas as coisas que eu poderia estar a fazer sem ser aquilo. Já quis ser o que é que eu estou a fazer aqui? Já preferi trabalhar no McDonald's, nas finanças, na EML. Na EML não acredito. Sim, qualquer coisa seria melhor do que aquilo.
Olha, e o gato não te deixa. Ok, pronto, já está ultrapassada a questão. Vai embora, vai. Isso. Ai, meu Deus! Ficou esticado, esticou-se. Enfim, quem está a ver está a perceber, quem não está a ver tem que ver. Tem melhor verem no YouTube, faz favor. Mas pronto. Agora diz-me uma coisa. Continuas a gostar de atuar? Continuas a gostar do humor? Eu gosto, sim, mas. Ou já é uma coisa que para ti. Não, é diferente. O humor para mim sempre foi um bocadinho diferente. Eu sempre fui muito ligado ao nonsense. E o meu humor sempre foi muito nonsense e sempre foi muito mais relacionado comigo. Ou seja, não faço muito comédia a mandar outros abaixo. Não, falas sobre ti. Falo muito sobre mim. Sim, eu sei. E quase que entra nos últimos anos, tem entrado quase num registro mais quase de storytelling e de mistura de humor com mensagens. Ou seja, o meu objetivo é que, que as pessoas se riam, como é óbvio, mas se puderem levar mais alguma coisa, claro. E mais alguma coisa não são lições de vida, porque eu não sou ninguém para dar lições. Exato. Mas no sentido de partilhas que façam sentido para as pessoas, melhor. E nos últimos solos que eu tenho feito, tem sido muito neste registro. E diz-me uma coisa, e assim sendo, se neste momento tu encaras os espetáculos que fazes dessa maneira, acaba por ser também uma terapia para ti. Ajuda-te. Já desajudou. Já desajudou? Já. E agora? Agora acho que é mais tranquilo. Okay. É engraçado porque houve uma altura, antes da pandemia, eu estava a fazer um espetáculo, um solo, que se chamava, se eu me lembro, O Sentido das Coisas. Sim. Chamava-se O Sentido das Coisas e Isso. Isso. Era assim que se chamava o espetáculo. Que era para não ser o mesmo nome dos Monty Python. Exato. E então esse espetáculo já era muito biográfico, no sentido de eu falava muito da minha história da família, do meu irmão, da ansiedade, da perturbação obsessiva compulsiva, mas eu estava ainda muito ligado àquilo. Era quase como se eu estivesse à procura de aprovação, não sei. Tanto que eu ia muito nervoso e cheguei a ter ataques de pânico durante o espetáculo. Acredito. Eu tive 2 ou 3 e tiveste que parar? Não, houve uma vez que tive que parar, mas as outras eu consegui lidar, porque como já tinha tido ataques de pânico, percebeste o que estava a acontecer. Comecei com aquela sensação das mãos frias e o coração bum a bater muito e vou morrer, quero sair daqui, não aguento, eu consegui gerir isso, porque já tinha passado por aquilo, eu ia falando comigo ao mesmo tempo e fazendo o texto ao mesmo tempo, estava a fazer uma data de coisas ao mesmo tempo. É uma loucura. E houve uma vez que estava mesmo a sentir-me mal e estava com isso e estava-me a sentir desfalecer e eu disse mesmo, malta, estar a falar disto causa-me sempre um bocadinho de confusão e estou-me a sentir um bocado mal disposto, vamos fazer assim, vou pedir aqui à produção para me trazer um chocolatinho. Certo. Açúcar. E foi muito curioso porque eles foram buscar, as pessoas compreenderam perfeitamente e ele trouxe-me um chocolate e eu continuei o espetáculo. Boa. Sentado, ou seja, ficou ainda uma coisa mais descontraída, foi muito curioso. Muito bem. Com a pandemia e passado um ano e tal, eu criei este novo espetáculo que é o que eu estou a fazer agora, que é o Não Sou Eu, é a Minha Cabeça, onde falo da ansiedade e da perturbação obsessiva compulsiva e faço uma data de partilhas mesmo de obsessões minhas e histórias minhas muito pessoais, mas é engraçado porque é como se eu tivesse já distanciado disso tudo. Já não és tu. Já é outro eu que está ali a contar aquelas histórias. Não sei se não é não ser eu, mas eu consegui separar-me disso e fazer, não é fazer, eu não gosto de usar este tipo de expressões assim, mas como se fosse um filme. Não é uma missão eu estar a fazer aquilo, mas eu criei um certo distanciamento do que estou a falar, o que me permite estar a fazer as partilhas todas e estar tranquilo. Como se estivesse a contar a história de outra pessoa. Exato, um bocadinho isso, sim, como se estivesse se calhar a contar aqui a história de outra pessoa, de um familiar, vá. E fazer esse tipo de partilhas permite muito que as pessoas se identifiquem, isso é muito giro. Pois é isso, e era uma das coisas que eu te ia perguntar. Já percebemos que houve uma altura em que tu realizaste que não estavas bem. Sim. Que
foi na faculdade, suponho. Sim, por aí, sim. Não é? Por aí. Sim. E depois, como é que foi? Como é que esse processo, disseste já que fizeste terapia intermitentemente? Sim. Não sei durante quanto tempo. Como é que foi em termos de terapia e em termos de humor? Tu achas que o humor te ajudou e ajuda a superar essa tua perturbação? Ou são coisas absolutamente separadas? São dois capítulos que tu tens estanques? Eu acho que não são estanques e ajuda. Lá está, porque, por exemplo, grande parte dos últimos espetáculos que eu tenho feito partem de histórias reais e de desconstrução dessas histórias. Exato. Portanto, faz muito sentido o humor estar presente. Se calhar, no momento se eu estou numa crise de ansiedade ou com uma obsessão qualquer muito presente, se calhar naquela altura não consigo fazer humor, não é? Mas também já me aconteceu, por exemplo, eu fazer piadas, textos. Esse espetáculo, O Sentido das Coisas, tinha um texto sobre uma ida minha a um dermatologista que nasceu no consultório mesmo de dermatologia. Eu estava na sala de espera à espera da minha vez e estava nervoso, não é? Sim. E comecei a escrever sobre isso. Tinha um blocozinho e comecei a escrever sobre esse momento, mas também logo a criar possibilidades. Criei um enredo a partir dali. Ou seja, eu acho é que o processo, no meu caso, funciona com o humor, mas o processo de escrita pode ser muito saudável para qualquer pessoa. Esse sim, então, toda a gente diz que a escrita é catártica, não é? Eu acho que faz duas coisas importantes, que é a escrita permite colocar para fora de nós, não é? E é uma coisa muito gira, que nós quando escrevemos, eu não escrevo todos os dias, escrevo de vez em quando, mas se eu for a buscar coisas antigas que escrevi e coisas sérias, estou a dizer só relatos de momentos que eu estou a passar, é muito engraçado porque eu leio aquilo e já não me identifico. Nem com a dor que estava a sentir naquele momento e muitas vezes já nem me lembro da situação. Isso ajuda a perceber como as coisas são também passageiras. Exatamente, como tudo passa, tudo evolui. As coisas evoluem e é muito engraçado uma pessoa escrever aquilo. Só um conselho que eu posso dar às pessoas é escrever e não estar a escrever no sentido mas vou escrever o quê? Poesia? Não sei, não tem nada a ver com isso. Diário. Sim, escrever. Um diário, chamado diário que se usava no meu tempo. Escrever e fechar. Perdeu o hábito. Escrever 2 minutos, 3, 5, 10, não interessa o que for, o que lhe apetecer, fechar e só pegar naquilo passado, sei lá, 3, 4 dias. Certo. Para ler, para perceber o que é que. E é engraçado porque às vezes vêm outras respostas. Uma pessoa lê aquilo e pensa, realmente eu não tinha razão para me sentir assim. Ou então pensar, eu estava-me a sentir assim, mas se calhar se eu tivesse feito isto, se calhar sentia-me de outra maneira. Isso coloca, ou seja, escrever é colocar-nos para fora disso. O meu processo envolve o humor, porque curiosamente é algo que, apesar da minha família ser disfuncional, sempre foi uma família muito engraçada. Isso é bom. Sim. Estás a ver? Havia ao lado bom. Claro. E sempre lidámos muito com o humor. E mesmo às vezes em situações de. Eu estava a dizer há bocado que há situações em que eu estou a passar por uma opção, um medo, ou seja o que for, e que não consigo fazer piadas logo na altura, mas há outras vezes que sim, que também consigo. Consegues. Porque é uma forma também de relativizar e de tirar peso. É isso que era esse balance que eu queria perceber. É o tirar peso às Tira coisas. Pressão, não é? Sim. Retira a pressão e tu olhas para aquela coisa de uma forma mais ligeira. Uma das piadas mais agressivas que eu tenho. Podes dizer. Posso. É uma das piadas mais agressivas que eu tenho, mas que é muito genuína. Sei. E que eu ri na altura. Foi a minha filha, a terceira, a Maria Leonor, nasceu com uma doença, supostamente uma doença rara. Na realidade ela tem duas. Ela tem o síndrome de Duane, que é que não faço ideia o que seja. É um problema no nervo óptico. O olho dela, há um olho que não vai por um lado, está parado. Certo, já ouvi falar disso, não sabia que tinha esse nome. É um síndrome raro e na maior parte dos casos, tipo, 90% dos casos dá num olho e ela dá-lhe no outro, portanto ainda mais raro é. Mas supostamente ela tem uma deleção de um cromossoma.
Nós aos 3, 4 meses fizeram o estudo genético. Sim, aos 3, 4 meses de gravidez recebemos uma chamada da genética para ir à genética porque havia um problema e fizemos os estudos e verificou-se que havia uma deleção de um cromossoma e ela podia ter uma data de problemas. Aquilo tem um nome, deram-nos um calhamaço com o nome, com uma data de coisas, podia nascer cega, podia ter tudo e mais alguma coisa, podia nunca andar, podia ter um atraso cognitivo. Isso deve ser um stress horrível. Mas ao mesmo tempo é curioso porque eu acho que quando as coisas são reais, ao mesmo tempo as pessoas, ou uma parte delas, torna-se muito pragmática, e nós estávamos a ouvir aquilo tudo e estávamos conscientes, olha, então bora lá, vamos lidar com isto. Seja o que for. Mas o curioso é que quando eu percebi, nós estávamos na consulta e quando a médica nos diz que a nossa filha vai ser deficiente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: olha, ao menos sempre tenho mais um lugar para estacionar. Isso é muito bom. Foi a primeira coisa que eu me lembrei. É um pragmatismo levado ao extremo. E eu pensei isto e ri-me. Tipo, isto tem que ter vantagens. Exato. Deixa eu ver qual é. E contei isto à Catarina e ela riu-se e depois chamou-me estúpido. E há pessoas que podem achar isto, ai que horror, mas se as situações já são tão pesadas, porque é que eu lhes vou pôr mais peso em cima? Mais peso não, tem que aligerar. Sim, e isso não é falta de respeito pela situação, não é falta de respeito pelas outras pessoas, é simplesmente ver as coisas de outro ângulo, de outra perspectiva. Foi como o processo da minha mãe. A minha mãe teve num processo de paliativo, nos cuidados paliativos, e os últimos, 3, 4 meses foram pesados, mas eu e os meus irmãos íamos sempre muito tranquilos e brincávamos com a situação. E eu lembro de uma vez, também falava nesse espetáculo, nós fomos a uma reunião com o psicólogo, tínhamos consultas com os psicólogos. Sim. E o psicólogo uma vez estava na consulta comigo e estava muito sério e a perguntar-me: António, como é que está a lidar com isto? Está a ser complicado. E eu: então é o que é. Pois, António, aprendeu alguma coisa com este processo da sua mãe? Sabe onde é que isto vai terminar? Eu sei como é que isto vai terminar. Mas aprendeu alguma coisa com este processo? E eu virei para ele e disse: olha, doutor, sim, por acaso aprendi. Eu às vezes vou ali ter com a minha mãe e quando chego aqui muito triste e muito em baixo, mas eu olho para a minha mãe, basta pensar numa coisa que fico logo mais aliviado. E ela: então, mas o que é que pensa para ficar mais aliviado? E eu: olha, às vezes eu venho aqui muito triste e estou ali com a minha mãe e olho para a minha mãe e basta pensar antes ela do que eu. E ele ficou a olhar para mim. Ele deve ter ficado para morrer. Sim, ele ficou assim com um ar, e a enfermeira baixou a cabeça e começou a escrever num papel, não devia estar a escrever nada, estava a fingir, claro. E depois eu disse: eu estou a brincar, como é óbvio. E a enfermeira diz assim: a vossa família é muito particular. Particular, gosto das aspas aí. Porque os meus irmãos são muito neste registro e nós temos tendência para isto, para tirar peso às coisas, e às vezes é mal interpretado. Por acaso os meus filhos também são assim, portanto eu percebo perfeitamente. E não estás bem a ver quando se juntam os três, o que acontecerá a partir de hoje que chega o Henrique. Portanto, é uma tourada permanente, e isso é muito, muito engraçado. Eu acho que muitas vezes a vida tem o seu peso e cada um tem a sua história, e há coisas muito complicadas mesmo. E eu sou um sortudo por ter poucas coisas complicadas, e se calhar ou então se calhar, porque às vezes eu conto certas histórias e as pessoas: isso foi muito complicado, e eu penso que não foi. Não sei. Se calhar para outra pessoa é complicadíssimo, mas tu descomplicas. Eu tento descomplicar. Há muita coisa que se complica na minha cabeça. Mas tu também encontras forma de a descomplicar. Sim, eu tento. E eu acho que é importante isso, é tirar peso às coisas. E eu tive amigos que o Guilherme também conheci, por exemplo, o Tiago. Saudades dele. O Tiago que tinha uma história do caraças, não é? E a história como ele conheceu o Guilherme foi incrível, e como tudo se passou, o regresso dele para cá, enfim. É muito curioso. Aqueles últimos anos dele foi. Sim, ele foi lá ao meu podcast e foi engraçado. E tinha um grande carinho pelo Tiago. Sim. E eu ainda falo com a ex-namorada, com a namorada dele, não é? Eu de vez em quando falo com ela. E é muito engraçado, e há mais histórias assim. Sim. Há as histórias de superação.
que eu acho incríveis. Sim, sim. E o Tiago é um exemplo no mundo da comédia de como se pode conseguir brincar com uma doença grave e incurável. Sim. E ele tinha a vida a prazo, teve a vida a prazo durante não sei quanto tempo. Dava-lhe 6 meses. Não, acho que dava-lhe 18 meses e ele viveu para aí mais 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. E portanto, para mim foi um exemplo de vida. É do caraças. E eu muitas vezes pensei, como é que seria se fosse comigo? Isso é eu. Como é que seria? Será que eu tinha este espírito? Não sei. E pá, é incrível. Prefiro não saber. Exato. É melhor não passar por elas. Concordo contigo. Mas só para fechar o tema do humor, neste momento tu fazes humor só para ganhar dinheiro ou porque ainda te dá algum gozo? A minha pergunta é é dura, mas... Eu acho que é as duas coisas. É a minha profissão. É a tua profissão. É a minha profissão. Encaras isso como uma profissão e tens que o fazer para ganhar dinheiro. Alguns trabalhos sim. Há alguns trabalhos é profissão pura. Ok. Mas eu tento tirar o melhor disso. Por exemplo, é engraçado porque eu faço muitas coisas no digital. Sou um influencer. És um influencer. Vê-se pelo teu Instagram. Mas eu tento fazer as coisas mas dá-me prazer. Eu descobri prazer nisso. Porque às vezes chegam marcas e eu penso, como é que eu posso vender isto de forma engraçada e sem estar aqui a estragar a minha página. E tem corrido bem isso, porque as marcas compreendem que funciona. Claro. E aceitam. Já tive uma ou outra chatice, mas isso faz parte do trabalho também. Claro. E curiosamente o stand-up que eu faço hoje em dia, estes espetáculos já estão-se a transformar quase numa espécie de storytelling, meio talk. Por exemplo, este que eu faço, Não Sou Eu, É a Minha Cabeça, está dividido em 2 momentos. São cerca de 50, 60 minutos de stand-up. Stand-up com momentos sérios, ou seja, tipo storytelling. O stand-up pode ser sério. Claro. E até deve ser sério. Deve ser para criar exatamente ondas de... Com certeza. As pessoas não podem estar sempre a rir. Então tipo, trazê-las cá abaixo para depois provocar uma gargalhada, não é? Claro. Mas depois tenho para ali 15, 20 minutos onde estou só a falar com as pessoas, onde as pessoas colocam perguntas e não é terapia, porque eu não sou terapeuta, isso é a primeira coisa que eu digo, é partilha. E então são pessoas a fazer-me perguntas. Como é que a Catarina lidou com as minhas coisas? Como é que eu passei a pandemia? Que medicação é que eu tomei? Não sei o quê. Ou então fazerem partilhas sobre a história delas. E é muito engraçado. Essa interação com e eu acho que cada vez mais, e foi um processo que foi natural, ou seja, eu comecei muito no nonsense e parvoíce. Esse nonsense começou a ir para a minha própria história. Claro. E eu acho que vai ser muito neste registro que eu vou fazer para a frente. E eu acho que neste momento, a meu ver, tu até fazes quase um serviço público, digamos. Muita gente diz isso, eu não vejo. Eu vejo um pouco assim, em termos de saúde mental e de sensibilizar as camadas mais jovens de que isto não é uma coisa do outro mundo. Ontem tive consulta com o meu psiquiatra e ele disse-me, no fim da consulta, ele disse-me que agradeceu-me porque diz que muitas das pessoas que lhe têm chegado referem muitas vezes a minha história. Exatamente. E muitas pessoas também têm chegado porque eu passo o contacto dele do gabinete e ele agradeceu-me e eu disse, não, tem que me dar 20%. Claro, que era a minha comissãozinha, por favor. Então, isto não é só falar das coisas. Olha, e falando da tua família, qual é o papel que ela tem na tua saúde mental? É um fator de estabilidade? É um fator de instabilidade? Como qualquer família, eu acho que já foi mais de instabilidade, mas porque eu também lidava com isso de outra maneira, não é? Certo, já não eras o Raminho que és, hoje, eras outro Raminhos. Era. Certo. Eu acho que muita da instabilidade era simplesmente porque eu também não estava. Não sabias lidar. Não sabia lidar, eu também não estava estável lá. Certo. Eu acho que hoje, para mim, a família sempre foi muito importante e é um lugar de estabilidade. Eu quando saio para espetáculos, eu nunca fico fora muito tempo. Por exemplo, se eu tenho um espetáculo na Póvoa de Varzim, sou capaz de dormir lá, mas venho de manhã cedinho para casa. Se for até 1h30 de distância, volto para casa no mesmo dia. É o teu porto seguro, é o teu abrigo, é onde te sentes bem, é onde estás à vontade. Eu estou sempre a pensar, tenho que voltar para casa, tenho que estar em casa sossegado, tenho que ir para casa. Depois chego a casa, passado 5 minutos já estou a dizer, devia-me ter ido embora, não devia ter voltado. Estas gajas são umas chatas. Só estou bem onde não estou, como dizia o António Variações. Mas acho que faz sentido.
Faz. E nós todos passamos por isso todos os dias. O que é que eu estou aqui a fazer? Era melhor não ter vindo. É normal. Sim. Mas agora, voltando não, e centrando-nos na saúde mental, já te debruças há muito tempo sobre este tema, já sabemos, e em várias frentes. E agora, em termos de saúde, do panorama da saúde mental mundial e nomeadamente português, a tua percepção... Uma bosta. A tua percepção do problema da saúde mental hoje é diferente daquela que era há uns tempos, quando iniciaste este percurso sobre este tema? Sim. Estás mais otimista ou estás mais pessimista? Não, eu acho que, infelizmente, acho que isso é visível. Fala-se cada vez mais. E aborda-se cada vez mais. E eu há pouco tempo, não me lembro com quem é que estava a falar isto, se era com um professor ou mesmo... Não, acho que eram com psicólogas. Num encontro que houve em Matosinhos estávamos a falar sobre isto, e elas dizem que os jovens têm muito mais facilidade hoje em dia de falar que não estão bem. Sim. E de abordar certas questões. Já há mais abertura para não se esconder. Sim, para não se esconder. Eu acho que há aqui duas coisas. Há dois caminhos aqui, que é este de se falar mais, mas também há uma parte de romantização da saúde mental. Como assim? Daquela malta que está no Twitter a dizer: oh my god, a minha ansiedade hoje está super high. Sim. Não posso sair de casa. Oh my god, eu hoje não consigo ir. É tipo, eu estou com o cabelo horrível, não posso sair de casa. E às vezes eu li essas coisas e pensava: esta pessoa nunca passou por uma crise de ansiedade, porque se passasse não estava a escrever. Não estava ali, exatamente. Não estava a escrever este tipo de coisas. Há uma coisa entre brincar e há outra, lá está, entre desvalorizar, não é? Não, eu acho que até pode nem ser desvalorizar. Se conseguirmos pôr nos sapatos dessa gente, que não sei quem é, mas penso eu, isto de certeza que vai trazer muitos likes e que vão dizer: sim, eu acho que as séries também tal, romantizam. Eu vou dizer que estou deprimido. Mas lá está, as séries também romantizam muito isso. Claro. A saúde mental e a pessoa lidar com a ansiedade e não sei mais o quê. Eu acho que é importante, mas na realidade também cada pessoa está a fazer o seu caminho, não é? Portanto, eu não posso estar a julgar muito. Não, quem somos nós para julgar, seja quem for. Mas cada um está a fazer o seu caminho. Mas eu acho que eventualmente poderá haver aqui esta dualidade de critérios de análise na ansiedade e nas questões de saúde mental. Agora, uma coisa é isso, é importante falar, e eu acho que cada vez se fala mais, cada vez as gerações, a minha geração dos 40 e se calhar mais para cima e um bocadinho mais abaixo, sei lá, eu diria a partir dos 30 para cima, eu acho que ainda está muito renitente em procurar ajuda. Sim. Recebo muitas mensagens de amigos ou que passam o contacto do teu psiquiatra para falar para o meu filho, para o meu filho, não, para o meu irmão, para o meu marido, para o meu não sei o quê. E são pessoas que têm alguma dificuldade em procurar ajuda. Eu acho que daí para baixo, se calhar, o estigma já não é tão grande. O estigma já não é tão grande. E eu faço em casa, e por exemplo, eu ontem tive consulta com o psiquiatra e eu disse às minhas filhas, estávamos a falar e eu disse, como dizia, podia ter dito: olha, fui ao dentista, olha, fui ao psiquiatra, hoje tive consulta com o meu psiquiatra e tivemos a falar. Mas isso há uns anos era impensável. Não havia coragem para fazer uma coisa dessas. Nunca. Não. Ir ao psiquiatra era passar-se um atestado maluco. O psiquiatra era maluco, sim. Exatamente. Logo, tipo Júlio de Matos e tal. A primeira vez quando eu fui ao psicólogo e o psicólogo me disse: é melhor tomares medicação, se calhar vou-te passar aqui o contacto do psiquiatra. Eu lembro que eu pensei: pronto, estou maluco. Exato. Ele está-me a mandar ao psiquiatra, agora. Isto é mesmo sério. Eu estou mesmo maluco. É tipo passaram-me um atestado maluco. Definitivamente. Ora, ainda no tema da saúde mental, claro, porque é esse que nos interessa, um estudo muito recente revela que os adolescentes não estão só infelizes, como tristes, nervosos e irritados. Em comparação com o último ano estudado em Portugal, que foi 2018, baixou a satisfação dos adolescentes com a vida. É o gato que está a arranhar o sofá. Estás a arranhar o sofá? Está a arranhar o sofá. Já fugiu. Os adolescentes portugueses estão mais infelizes e são agora mais os que se sentem irritados, nervosos ou tristes diariamente, o que leva os especialistas a pedirem mais respostas em saúde mental. O que pode a sociedade civil, isto é, nós todos,
fazer para ajudar a colmatar esta gravíssima questão que poderá ser determinante para o futuro do país? Se fosses tu a mandar, o que é que tu fazias? Primeiro era Benfica campeão. Isso também eu também sou benfiquista. Isso já alegrava o espírito de muitos destes jovens. Mas havia outros que iam ficar também muito deprimidos, se calhar. O que é que eu faria? Eu por acaso estava a falar nisso e surgiu-me aqui uma ideia que eu acho que era muito fácil de fazer. O nosso sistema educativo está obsoleto. Completamente obsoleto. Estamos de acordo. Ontem estava a falar com a Catarina e ela estava-me a dizer que é impressionante como os miúdos continuam a ler os mesmos livros que nós líamos quando éramos miúdos, parece que não se escreveu mais nada. Exatamente. Desde então, desde lá está, desde os Maias, da aparição, os romances todos, parece que não há mais nada. E continua-se a fazer uma escola para objetivos, para rankings, para tabelas, não é? E há pequenas transformações que se podiam fazer na minha ótica. Por exemplo, se todas as aulas, todas as manhãs de escola começassem com uma mesa redonda, certo? Em que cada de conversa. Concordo contigo. Coisas simples. De partilha. Cada um partilha como é que lhe correu o dia no dia anterior. Certo. Com o que é que tem lidado? Se estão chateados, estão bem dispostos, estão, enfim. Se não quisessem falar, não falavam, mas se tivessem essa abertura para falar, para se exprimir, e se calhar quem diz isto diz a meio da manhã ter uma aprendizagem sobre meditação ou muito mindfulness. Bem. Já há várias escolas do estrangeiro a fazer isso. Sim, com excelentes resultados, diga-se. Claro, sim. É óbvio que há de ter resultados, claro. Porque faz sentido. Mas eu acho que pequenos momentos de humanização da escola e não ser só despejar matéria, socialização, mudavam muito aqui no processo. E isto não é nada do outro mundo de implementar. E repara uma coisa, eu até penso que isso até poderá melhorar a interação entre os próprios alunos. E o rendimento. Eu já nem falo do rendimento, mas até as relações pessoais entre eles podem melhorar bastante. E até eliminar bullying que existam, seja o que for, porque se o outro conhecer a história do colega, se calhar pensa, eu afinal tenho... Haverá sempre aqui coisas difíceis de lidar, como haverá sempre um gozão, haverá outros... Sempre, mas o gozão tem... É engraçado, eu estava a falar isto com a minha filha mais velha, porque ela estava a falar exatamente de miúdos na escola, como em qualquer escola, que só estão a gozar com os outros. E eu estava-lhe a dizer assim, olha, os meninos que gozam muito com outros estão em princípio estão a esconder fragilidades, porque estão a apontar os defeitos dos outros para não terem que olhar para eles. E eu acho que isso poderá fazer sentido, mas isso, lá está, é um processo de crescimento. Exatamente. Essas rodas que iam ter esses gozões ou miúdos que se calhar gozavam com o próprio processo, mas por insistência, por repetição, alguma vez iriam começar a perceber que aquilo faria sentido. Claro. Agora, não fazendo nada, é normal que os miúdos muitas vezes vão se exprimir de maneiras menos corretas. Claro. Na violência, nas drogas, na automutilação. E por aí fora. Porque a nossa cabeça é uma pequena panela. Que pode ser depressão. Quando ferve. Está. Mas quando ferve, eu tenho que tirar o pipo. Exatamente. Se não tiras o pipo, aquele explode. Se não tiras o pipo, começa com uma panela de pressão, começa às voltas. E é isso, uma panela de pressão só tem pressão se nós atirarmos, se não atirarmos. Claro. Eu acho que isto era uma boa medida, mas sinceramente duvido que isto alguma vez aconteça. E é uma coisa tão simples. É muito simples, mas é tudo possível desde que haja pessoas que consigam sensibilizar as instâncias de que isso é realmente necessário e urgente fazer. Mas eu acho que há próprios pais que se calhar não vão querer. Porquê? Porque têm medo do que é que os miúdos vão falar na escola, de coisas que se passam em casa. É assim. Claro. Tu tens essa imagem. Claro, eu estava a pensar assim, de certeza que há pais que discutem em casa, ou há pais que não sei. Discutem de certeza em casa. E não é só isso, mas que são muito
centrados em si, não é? Ninguém pode saber o que se passa. Ninguém pode saber o que é que se passa aqui, não é? E pensam, uma roda para falar da coisa. Não vais falar nada do que se passa na nossa casa. O que está em nossa casa fica em nossa casa. Pois, também acredito. Eu acho que era capaz de acontecer. Mas isso. então, se calhar, essa rodinha devia ser feita aos pais primeiro. Das empresas, etc. Claro, isso também já há empresas que fazem. Pois, exatamente, porque se começarmos pelos paizinhos, se calhar a coisa depois transmite-se de uma forma melhor aos filhos, não é? Sim. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. Alguém tem que fazer alguma coisa. É uma coisa tão estúpida as pessoas acharem, por exemplo, que procurar ajuda ou falar sobre sentimentos é uma fraqueza. Um sinal de fraqueza. Eu sou fraquinho, aquele gajo está sempre a chorar-se, aquele gajo está sempre a dizer que não sei o quê. Coisa, há alguma coisa mais... saudável. E não é saudável, há algum maior sinal de coragem do que uma pessoa querer olhar para dentro dela e resolver questões e enfrentar aquilo que a preocupa. Sem dúvida. Isso nunca pode ser um sinal de fraqueza. Sem dúvida, concordo plenamente. E a última pergunta que tenho para ti, porque isto já vai longo, é: que conselhos queres deixar a quem nos está a ouvir? E olha que quem nos está a ouvir não sabemos quem é, porque isto é ver. Mas é exatamente isto que eu acho que isto é um bom ponto de partida. O procurar ajuda não é um sinal de fraqueza. Não faz sentido nenhum. Uma pessoa que quer resolver as suas questões não pode pensar que está a ser fraca, está a ser exatamente o contrário, está a querer lidar consigo, está a querer saber mais sobre si, está a querer saber lidar melhor com os outros, não é? E isso acho que é o melhor argumento que se pode dar. Sim, acho que é o melhor argumento que se pode dar para poder procurar ajuda. E há outra questão que os psicólogos falam muito, que é exatamente as pessoas irem lá ou não vão porque acham que aquilo que vão partilhar nunca aconteceu com ninguém e que é só delas. Sim. Isto só me aconteceu a mim. Claro, eu também achava que só acontecia a mim, até abrir a boca e perceber que há meio mundo que lida com as mesmas questões que eu lido. E nós somos 8 bilhões de pessoas. É virtualmente impossível alguém estar a pensar alguma coisa pela primeira vez. Sem dúvida. Aliás, quando eu fiz as minhas partilhas com o psicólogo e ele começou-me a explicar de outros casos, obviamente sem referir nomes, mas a explicar de outras coisas, eu até me senti tipo, quer dizer, não sou o único. Então afinal, desvalorizou-me assim. Não sou exclusivo. Não sou importante. Então não era só eu. Eu achava que era importante e já não sou. Eu percebo-te. Falem com os filhos. Exato. Falem com os vossos filhos. Com os filhos e com a família toda. Com a família. Não tenham medo. E não tenham medo do que eles pensem. Exatamente. Não vale a pena. É isso mesmo. Olha, António, foi um gosto. Oi, Helena, muito obrigado. És sempre bem-vindo a esta casa. Venho cá passar a consolada. Exatamente, podes vir, vai ser bem divertido. Pois é. Como vai ter muita malta nova, não é? E bem disposta. Boa. E gente bem disposta. E até breve, espero. Até breve, sim. Porque vamos falando sobre este tema que é fundamental para ti e para nós. E parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada por tudo. Anda cá. Tchau. Não vai. Não vai. Ele só vai quando quer. Já sabes. Gato é gato, não é?